Então, para quem está acompanhando agora, bom dia, eu sou o professor Carlos. Nós vamos aqui falar sobre os Jogos Olímpicos e a nossa aula de hoje vai se tratar sobre os Jogos. A primeira imagem que a gente vê são esses 5 anéis olímpicos que representam 5 continentes. Cada cor representa um continente. O amarelo, a Ásia, o azul, a Europa, o verde, a Oceania, vermelho, a América e o preto, a África. Essa aqui é a bandeira olímpica. Então, cada um dos anéis seria um continente entrelaçados e unidos na união dos povos, que é a representação da bandeira olímpica, que até hoje é utilizada nas Olimpíadas. O símbolo das Olimpíadas são esses anéis olímpicos. Então, a gente tem que... As Olimpíadas são o principal evento mundial esportivo, é realizado a cada 4 anos em uma cidade no mundo. Possui inspiração em eventos religiosos na Antiguidade Clássica da Grécia, iniciados aproximadamente em 796 a.C. Aí eu pergunto para vocês, os gregos, eles eram politeístas ou monoteístas? Politeístas, eles acreditavam em vários deuses. E aí eles faziam festivais pela Grécia em homenagem aos deuses, e esses festivais não eram só os Jogos Olímpicos. Tinha outros jogos, cada região tinha um dos jogos em homenagem aos deuses. E aqui nós temos um quadrinho para explicar melhor isso daí. Por exemplo, tinham os Jogos Olímpicos, que era uma homenagem ao deus Zeus, que era o principal deus na Grécia, né? Os Jogos Olímpicos se realizavam em Olímpia, em Elis, e tinha como prêmio a coroa de oliveira, também chamado de cotinos. E a frequência era cada 4 anos, quadrienal. Os Jogos Písticos eram em homenagem ao deus Apolo, eram realizados em Delfos, a premiação era uma grinalda, e a frequência era a cada 2 anos. Era quadrienal, 2 anos após os Jogos Olímpicos, então não era na mesma data dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Nemeus, em homenagem ao Zeus Heracles, aconteciam em Nemeia, Corinto. O prêmio que os atletas recebiam era um aipo selvagem, e a frequência era bienal, a cada 2 anos. E os Jogos Istmos eram em homenagem ao deus Poseidon, era realizado em Istmia, Sição, tinha como prêmio a pinha, e também era bienal, a cada 2 anos. Uma coisa importante da gente notar que a premiação dos atletas era sempre alguma coisa relacionada à natureza, coroa de oliveira, aipo, grinalda, pinha. Quando a gente ouve, tal atleta foi laureado, quer dizer que ele recebeu louros, que era uma coroa de louros na cabeça, como se fosse um prêmio. Depois a gente vai ver melhor como é que era essa premiação simbólica. Tinha um simbolismo atrás dessa premiação, né? E também relacionado com os deuses antigos. Essa aqui é uma imagem de onde realizavam os Jogos Olímpicos, próximo ao Monte Olimpo. Tinha um templo, o Templo de Zeus, bem no centro. Aí tinham as arenas, um teatro também. Aconteciam, além de competições esportivas, competições de declamação, acontecia um teatro, era uma atividade cultural múltipla, e só os homens livres poderiam participar. E esse aqui era conhecido como Altis. Hoje em dia, se vocês forem lá visitar esse espaço, vão encontrar somente um sítio arqueológico, onde tem, por exemplo, essa pista de corrida, que é a pista onde aconteciam as corridas, também conhecido como estádio, e onde tinha também alguns resquícios dos templos, como essas colunas aqui representadas. Bom dia para quem está chegando. Nós estamos conversando sobre os Jogos Olímpicos aqui, pessoal. Aonde representavam essas questões dos Jogos? Na arte, tinham os vasos que representavam ali as lutas, as corridas de biga, o lançamento de disco. Então, os vasos, eles são alguns indícios para contar a história de como eram esses jogos na Antiguidade Clássica. E tem sempre a relação com quando são realizados os jogos, não aconteciam as guerras, era um momento que as guerras paravam, se dava uma paz para realizar os jogos. E como eu falei, os vencedores, ao invés de ganhar uma medalha ou uma premiação em dinheiro, eles recebiam simbolicamente uma coroa de algum vegetal, oliveira, louro, aipo, grinalda, pinha,
tinha a ver com a natureza, com a vida, né? Muito simbólico isso. E por de onde vem esse simbolismo? Dentro do templo de Zeus existia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é a estátua de Zeus. Aqui tem uma estátua de Zeus que representa ele com a mão esquerda segurando um cajado, e com a mão direita segurando uma mulher com asas abertas, segurando uma coroa de louro. Essa mulher com asas é a deusa Nike, ou Nike também, da onde vem o nome da empresa Nike de tênis, vem dessa deusa grega Nike. Depois os romanos, quando se apropriaram da cultura grega, trocaram o nome dessa deusa para a deusa da vitória. Então ela representava simbolicamente, ela descia do Olimpo, lá do céu, onde viviam os deuses, voando, e coroava os vencedores com essa coroa de louro, de oliveira ou de algum vegetal, uma palma também, que é uma folhagem bem grande. Então ela que entregava essa vitória, esse sucesso, vamos dizer assim, para os vencedores. Aqui tem uma outra imagem do que seria a estátua de Zeus, também com a deusa da vitória ali, a deusa Nike na mão direita. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Sim, senhor. Claro, senhor. Eu tô comendo. E por que vocês acham que terminaram os Jogos Olímpicos? Por que eles pararam de existir? Vixe, não tenho ideia, senhor. Alguém tem alguma ideia por que pararam de existir os Jogos da Antiguidade Grega? Deve ter sido por causa de um romano que queria ser católico. Isso, exatamente. Ali está escrito ali, ó, Imperador Romano Teodósio proíbe os jogos por ser um ritual pagão em 393 depois de Cristo. Como eles queriam que a religião católica fosse a religião oficial do Império Romano, eles proibiram todos os rituais pagãos, ou seja, aqueles que são relacionados a outra religião que não é a religião do Império, vamos dizer assim, né? E como esses festivais eram em homenagem a vários deuses e tinha todo um simbolismo diferente, eles acabaram proibindo os jogos lá em 393 depois de Cristo. Foi a questão da religião, então, que proibiu os jogos de continuarem existindo. E como ressurgiram os jogos agora na modernidade? Como é que vocês acham que ressurgiu? Alguém já estudou isso? Não. Quando surgiu e por que ressurgiram os Jogos Olímpicos? Isso eu não sei, senhor. Tá bem. Tem aqui um barão, chamado Barão Pierre de Coubertin, que era um francês, e ele era um pedagogo. Ele foi até a Olímpia, estudava a arqueologia de como eram os jogos, enfim, de como funcionavam as coisas, e ele decidiu recriar essa ideia dos jogos na modernidade. Em que ano foi a primeira Olimpíada? Em 1896. 1896, os primeiros jogos foram realizados em Atenas, na Grécia. Em homenagem aos jogos antigos, o francês Pierre de Coubertin recriou o movimento olímpico, e esse aqui era o estádio dos jogos em 1896. Vocês podem ver que ele era um estádio muito mais comprido do que o que a gente está acostumado a ver hoje, né? Era um pouquinho diferente o formato dele, mas lá em mais de 100 anos atrás, foi quando 125 anos atrás, quando ressurgiram os jogos, eles colocaram esse estádio como onde celebrados os Jogos Olímpicos. Tá bem? Tranquilo, pessoal? Tranquilo, senhor. Aqui tem um mapa de onde foram realizados os jogos. Então tem ali 1896 em Atenas, 1900 em Paris, 1904 em St. Louis, e aí vai indo todos os jogos quando foram realizados. Se vocês olharem, a maioria dos jogos aconteceram nos países do norte e principalmente na Europa. Só a cidade de Londres já recebeu os Jogos Olímpicos 3 vezes. A cidade de Los Angeles recebeu 2 vezes e vai receber a 3ª vez. Então, com isso, a gente nota que os jogos eles são muito centrados na Europa e nos Estados Unidos ali, uma vez no México, 2 vezes na Austrália, 3 vezes ali 2 vezes na Ásia, quer dizer, 2 vezes no Japão, agora vai ser 2020 a segunda vez,
em 88 em Seul, na Coreia, e em 2008 em Pequim, na China. E aí, se vocês olharem o país, o Brasil, tirando a Austrália, é o único país do sul do continente que recebeu os Jogos Olímpicos em 2016. Então, os Jogos Olímpicos eles são um evento que centraliza principalmente na Europa e no norte do mundo. Tá bem? Como é que é escolhido a sede dos Jogos Olímpicos? Alguém tem alguma ideia? É por sorteio? Ou por Não, votação? é votação. É por votação. Os membros do COI se reúnem, avaliam ali, por exemplo, ali tem Chicago, Tóquio, Rio e Madrid. Aí eles vão, visitam os locais, veem se tem estrutura, se vai conseguir realizar os jogos direitinho, se vai ter questão de transporte, questão de aeroporto, várias questões de segurança, principalmente segurança, e são avaliados, e aí os países escolhem, o Comitê Olímpico Internacional fazem uma votação e escolhem a sede dos Jogos. O Rio de Janeiro foi escolhido em 2010 para ser os Jogos Olímpicos em 2016. 2009, desculpa, em 2009 foi escolhido para ser em 2016. Segurança Rio de Janeiro, mas foi realizados os Jogos, né? Aí eu pergunto para vocês, em 2010 foram realizados os Jogos, nós estamos em 2021. 2016 foram, de 2009 para 2016, o nosso país sofreu muitas mudanças importantes, assim, em vários aspectos. Vocês avaliam que os Jogos Olímpicos foram positivos ou negativos para o Rio de Janeiro? Foi bom ou ruim? Alguém quer falar? Quer falar, Theo, ou quer só escrever? Ruim por quê? Foi positivo ou negativo, vocês acham, que realizar os Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro? Sorte, acho que depende muito, sabe? Porque, Depende. tipo, girou a economia, sim. Marginalizou o pessoal pobre, com certeza. Entende? Como assim marginalizou o pessoal pobre? O senhor foi nos Jogos? Fui. Então o senhor sabe que dentro da Vila Olímpica era um pedaço da Europa. Sim. Tá? E nem todo mundo tinha acesso a isso. E eu aposto que foi tipo as obras do Salgado Filho, sabe? Expulsaram um monte de gente de algum lugar para poder construir aquele bagulho gigante. Desapropriaram terrenos onde tinha população morando, isso mesmo. Lá onde foi os Jogos, tinham 3 clusters principais dos Jogos. Era Copacabana, Maracanã, 4 clusters, desculpe. Copacabana, Maracanã, Deodoro e Barra da Tijuca. Na Barra, onde foram os principais jogos coletivos e tal, eu só fui ver o atletismo. Mas onde foram os jogos coletivos, eles desapropriaram muitos terrenos e tiveram que desalojar populações que estavam há muito tempo ali morando naquele lugar para outros espaços muito longe de onde moram agora, tá? Isso que o Alan falou é uma verdade. Mas a visibilidade mundial, se a gente for ver agora os Jogos de Tóquio, todo o planeta Terra olharam para o Rio de Janeiro e viram que estava acontecendo os jogos aqui com segurança, não aconteceu nenhum atentado terrorista, nenhum problema maior de segurança, as coisas até aconteceram com uma certa normalidade, apesar de muita coisa. Mas se a gente for pensar, o nosso país aí em 2013, começaram a ter aquelas manifestações em junho de 2013, depois em 2014, teve eleições a presidente, onde foi reeleita Dilma no segundo mandato, e em 2016, quando foi realizados os jogos, a gente realizou os jogos com um presidente interino, que era o presidente Michel Temer. Ou seja, a Dilma tinha sofrido impeachment, e no meio dessa crise política toda, os jogos aconteceram na maior normalidade, parecendo que o Brasil não estava sofrendo por um monte de aspectos importantes aí que 2013, 2016, 2017 depois, que vão descambar como a nossa situação chegou numa situação muito tensa, muito polarizada, né? Principalmente com essa eleição de 2018, mas o 2016 foi um ano que realizou os jogos com um presidente interino, que era o Michel Temer aí. Acho que foi a primeira vez que teve uns jogos com um presidente interino. Mas se foi bom ou se foi ruim, algumas coisas foram boas, algumas coisas foram ruins,
mas o que ficou dos jogos, assim, a gente não sabe se tudo que foi programado para os jogos, muita coisa não foi realizada. Por exemplo, eu estudei um pouco um dos legados esportivos que era para ser uma rede nacional de treinamento, onde espalharam centros de treinamento pelo Brasil todo. Mas o dinheiro não foi utilizado para isso daí. O dinheiro foi, inclusive, devolvido para o Ministério do Esporte. A Confederação de Atletismo não usou o dinheiro para implementar os centros. E aí ficou só no papel, um monte de coisa ficou só no papel. Por exemplo, também, na Copa do Mundo de 2014, quando foi realizada aqui no Brasil, em 2014, a seleção do Equador foi hospedada em Viamão. Alguém sabe se teve alguma melhoria na cidade para receber o Equador ou não? Pintaram o cordão. Pintaram o cordão do quê? Da calçada? Isso aí. Não, e asfaltaram o trecho que vai até lá o Vila Aventura, né? Ah, e Tens razão. trocaram o negócio lá da entrada de Viamão. O também. banner, botaram um banner. Bem-vindo, Equador. Era Equador, né? É. Então, pessoal, mas mesmo assim, foi uma coisa que, bom, a seleção ficou na cidade, uma certa visibilidade se teve, mas se a gente for pensar o que ficou de positivo ou negativo, muito pouca coisa é tangível e palpável da gente ver. Como é que a gente vai avaliar isso? Bom, tem um centro de treinamento hoje que recebe time de futebol, a seleção brasileira, mas é um setor privado, não teve nenhum ganho público assim de melhoria da cidade, ou melhorar o futebol de Viamão. Viamão tem time de futebol? Eu nem sei se Viamão tem time de futebol. Tem o Tamoio, eu acho, só, né? Acho que Mas só o tamanho. impacto no futebol de Viamão, uma Copa do Mundo não teve, né? Não teve praticamente nenhum. Não passou a ter um time de futebol pujante ou escolinhas na periferia, isso aí não aconteceu. Então a gente pode sempre Posso avaliar. falar uma coisa? Pode? O senhor sabe... O senhor mora em Viamão? Não, eu moro em Porto Alegre. Ah, então o senhor não sabe, mas, enfim. Sabia que tem um ginásio aqui em Viamão que fechou Por que essa fechou? pandemia. Por que fechou? Porque não tinha dinheiro mais. Ginásio esportivo? Aham. Como é que era o nome? O Guido? Da prefeitura? Não. O que é? De quem é? Ah, era particular, mas tipo assim, tem um bom apelo emocional pra mim, porque eu fiz muito tempo escolhendo futebol ali. E tinha uma quadra, tem uma quadra esportiva? Sim, futsal. E agora tá o quê? Tá fechado? Agora tá fechado. O Guido, pois é, tu vê, né? Mas é que a pandemia impactou muito esse setor de esporte, lazer e turismo, foi muito impactado, né? Mas ninguém vai arrendar ele para usar ainda, não? Não sabe ainda. Ah, senhor, acho difícil. É mesmo? Onde é que fica? Qual bairro? Na Tarumã? Tarumã. No centro? Sim, tu vê, é uma coisa para se pensar. Então, mas a gente para pensar nessa coisa da Copa, o que Viamão ganhou recebendo a seleção do Equador? Bom, ganhou um pouco de visibilidade, ganhou melhoria na estrutura do asfalto só até o Vila Aventura. O Vila Aventura teve um investimento grande e está tendo retornos com os clubes de futebol que vão treinar lá e tal. Mas o que impacta na cidade como se na população em geral, muito pouco, né? Isso aí a gente pode se pensar bem como é que foi isso. Pensar no Rio de Janeiro também. O que melhorou o esporte do Rio de Janeiro? Muito pouco, provavelmente, também. Atletismo eu sei que foi muito pouco, quase nada. A pista de atletismo que tinha foi fechada, que era do Célio de Barros. Então, os Jogos Olímpicos têm um impacto que a gente mede alguns anos depois. Mas vamos seguir aqui. Alguns jogos, pessoal, não aconteceram por causa das guerras. Em 1916, a cidade de Berlim ia receber os jogos e não recebeu por causa da Primeira Guerra Mundial. Em 1940, a cidade de Tóquio ia receber os jogos e não recebeu por causa da Segunda Guerra Mundial. Em 1944, a cidade de Londres ia receber e não recebeu por causa da Segunda Guerra Mundial. Então, quando teve guerras, os jogos eles não aconteceram porque nessas guerras mundiais que teve no século século XX, desculpe. Tá bem? Dúvidas aí? Não. Quantos dias faltam para os Jogos de Tóquio? 9? 9 dias, isso. A gente conta realmente na abertura, né? 2 dias antes já começam alguns... Abertura, o que é?
A abertura é uma grande festa que tem no início dos jogos, onde são desfile das delegações, tem apresentações culturais, fogos de artifício e uma série de rituais e eventos que marcam que os jogos estão iniciando. Uma delas a principal delas é a entrada das delegações, onde um atleta segura a bandeira do seu país e a delegação entra atrás. O Ronaldinho tocando pandeiro foi na Copa do Mundo, isso, foi na abertura da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Mas tem uma série de coisas que relembram tanto a cultura. No caso, o Ronaldinho Gaúcho foi em questão só do futebol, né? Mas na abertura do Rio de Janeiro teve a Gisele Bündchen, teve músicas de diversos artistas, teve a desfile das bandeiras, teve uma apresentação teatral. E uma outra coisa que acontece também é a entrada da bandeira olímpica, onde algumas celebridades internacionais carregam a bandeira olímpica para dentro do estádio. Ela é hasteada ao hino olímpico. E o principal evento que acontece é o acendimento da pira. O que é isso, pessoal? Por que se acende esse fogo, essa pira olímpica aí? Vocês sabem de onde vem esse fogo, onde ele começa, para onde ele vai? Não? Não sei, senhor. Não. Esse fogo, a pira olímpica, o revezamento da tocha olímpica, que é onde inicia na cidade de Olímpia, eles fazem o quê? Eles juntam algumas lentes convexas, fazem um fogo lá no templo de Hera, um dos templos lá de Olímpia, onde eram os jogos antigos, ligam, acendem esse fogo, e aí acontece um revezamento que passa por diversas cidades do mundo, até chegar no dia da abertura, no estádio olímpico, e acesa a pira olímpica. No caso do Rio de Janeiro, foi acesa pelo Vanderlei Cordeiro de Lima, que era um corredor de maratona, né? Ele foi medalhista de bronze na Maratona de Atenas, recebeu medalha também por ter continuado a correr, apesar de ter sofrido um atentado. O atentado dele foi um torcedor maluco lá que abraçou ele, tirou ele da prova, ele voltou, continuou correndo e mesmo assim ficou em terceiro. Aí por isso ele ganhou uma medalha chamada Barão Pierre de Coubertin, que é aquele francês que iniciou os jogos lá em 1896. Então a pira olímpica ela é acesa com os raios de sol lá em Olímpia, algum tempo antes. Mas isso aí não começou agora, não começou nos primeiros jogos. A primeira vez que isso aconteceu foi em 1936, nos Jogos Olímpicos de Berlim, quando a Alemanha nazista o Hitler era o presidente da Alemanha, o imperador, o Führer, e aí lá na Alemanha nazista foi quando começou a revezamento da tocha olímpica. Vocês sabem algum evento que aconteceu lá na Alemanha em 36 importante assim, relacionado a um corredor? Primeiro negro a ganhar. Não foi o primeiro, mas ele foi Isso. Como era o nome dele? Na Alemanha nazista, no caso. Isso. Como era o nome dele? Eu já não sei, senhor. Era o Jesse Owens, um corredor de 100 e 200 metros que venceu na corrida e o Hitler não entregou a medalha para ele e saiu do estádio para não entregar a medalha para ele em 1936. Porque ele dizia que a raça ariana era pura, ia ter mais sucesso nos Jogos Olímpicos e tal. E aí o Jesse Owens foi lá, ganhou 3 medalhas olímpicas, ganhou os 100, os 200 e o salto em distância. Jogou por terra essa ideia do Hitler aí, e aí a gente teve os jogos acontecendo mesmo nesse momento aí muito singular que depois escambou para o Holocausto e para a Segunda Guerra Mundial. O cara era muito brabo, meu. Que cara? O Owen? Ou era? Esse aqui é um monumento em homenagem ao Barão Pierre de Coubertin. Ele era francês e quando ele faleceu, pegaram o coração dele, levaram para Olímpia e enterraram aqui nesse monumento o coração dele, por ele ter revivido os jogos, por ele ter esse simbólico dos jogos e tal. Ele está enterrado em Paris, mas o coração foi levado até esse templo, esse monumento lá em Olímpia, e aí tem uma homenagem a ele nesse monumento lá na Grécia. A tocha olímpica, pessoal, ela tem todo um simbolismo, tá? Muitas coisas são muito simbólicas nas Olimpíadas.
Por exemplo, aqui tem a tocha do Rio de Janeiro, que representava 4 coisas. Representava o céu, lá em cima, as montanhas, o mar e o chão de Copacabana. Então, algumas coisas são muito simbólicas ali. Por exemplo, quando começa o revezamento, a primeira tocha olímpica ganha também uma ramo de oliveiras, que é aquilo que a gente falou de simbólico da vida, da natureza, muito diferente do que é hoje tu receber uma medalha, enfim. Mas isso aí continua muito simbolismo. No Rio de Janeiro, começou em Brasília, bem no centro do país, e seguiu por todas as capitais, indo do centro-oeste para o centro-oeste, para o nordeste, para o norte, para o centro-oeste novamente, sudeste, sul-sudeste, né? E chegando lá no Rio no dia da abertura dos Jogos Olímpicos. Então, o revezamento no país fez esse trajeto. Além disso, tem um revezamento que acontece fora do país, onde a tocha passa por diversos países também. Inclusive pela sede da ONU ela passa. O que são esses 2 bonequinhos aqui? Como é que é o nome que a gente dá? É o mascote? Isso, os mascotes. É o Miraitoa e a Somete. Eles são os mascotes de Tóquio. Eles representam alguma coisa tipo de jogos de videogame, parece as coisas de gamer, né? Mas eles são 2 bonecos que representam os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. No Brasil, era o Tom e o Vinícius, que era um gatinho e um outro boneco com umas pétalas, umas folhas. O Vinícius era um pouco mais híbrido, assim, não era só uma mistura de animal com natureza e tal. Mas esses são os 2 mascotes que são um elemento também importante aí dos Jogos Olímpicos. Outra coisa importante são os voluntários. Por mais que seja um evento que mobiliza milhões e milhões de dólares, tem vários patrocinadores, os voluntários eles são fundamentais para que os jogos aconteçam. Ou seja, voluntários o que? As pessoas vão lá, se inscrevem para ser voluntário, recebem um uniforme, um lanche, não recebem salário e ficam atuando no evento, dando instruções sobre onde entrar, o que fazer. Daí tem várias tarefas para os voluntários aí, dependendo do que eles vão atuar. Ser voluntário nos jogos é uma coisa que é fundamental para que os jogos aconteçam também. Esse aqui são os 2 símbolos dos jogos, Tóquio 2020 e Tóquio 2020 Paralímpico. Por mais que seja realizado em 2021, vai ficar o 2020 nos símbolos. Aqui nós temos os pictogramas. Os pictogramas são o quê? São os desenhinhos que mostram os esportes realizados nos jogos. Ali, começando pela esquerda, o basquete 3x3, o arco e flecha, a ginástica, o nado sincronizado, o atletismo, o badminton, o softball, o beisebol, o basquete, vôlei de praia, boxe, canoagem, ciclismo, as diversas modalidades de ciclismo, saltos ornamentais, hipismo de salto, hipismo tem outros tipos aqui, esgrima, futebol, golfe, e aí vai indo, mostra todos os esportes, tem um desenho de como vai ser realizado aí nos jogos o esporte que está representado. Quem é esse aqui, pessoal? Usain Bolt. Isso. O que ele fazia? Ele corre, eu não sei qual modalidade de corrida, mas ele corre acho que 200 metros, 100 metros. Eu acho que é sem revezamento, bagulho assim. Ele é do atletismo, ele corre, ele faz 100, 200 e o revezamento. E ele venceu 3 Jogos Olímpicos. Ele venceu em Pequim, 2008, em Londres, 2012 e no Rio de Janeiro, 2016. Então, durante aí 4, 8, 12 anos, ele foi hegemônico, ele venceu todos os Jogos Olímpicos aí em 3 edições dos Jogos Olímpicos, foi a primeira vez. Ele, então, é um dos grandes atletas que não vão competir agora em Tóquio, né? Mas que marcaram a história até os últimos Jogos Olímpicos aí. E esse outro quem é? Famoso Felpinhos. Michael Phelps, nadador, recebeu em uma só Olimpíada, ele ganhou 8 medalhas de ouro. No total, ele tem mais de 20 medalhas olímpicas. Ele foi o atleta que mais teve sucessos olímpicos na história. Tá? 8 medalhas só em um jogos, 8 de ouro. Fora as que ele foi ganhando de prata, bronze e as de outros esportes também. Michael Phelps também se aposentou no Rio
E aí tem desses dois grandes ícones que não vão competir mais a partir de Tóquio, mas a gente vai ter outras atletas como a Simone Biles, que é uma atleta dos Estados Unidos, que inclusive está ganhando nome em algumas acrobacias que ela faz, está recebendo o nome dela. Ela está fazendo coisas que só os homens conseguiam fazer na ginástica. Então ela vai ser um dos destaques aí nos Jogos de Tóquio, provavelmente. E esses atletas brasileiros aqui, vocês conhecem algum? Eu conheço a Mayra Aguiar, eu conheço o Diego Hipólito. O Diego Hipólito aqui à direita, lá embaixo. Eu conheço a o cara Mayra da canoagem, esqueci o nome dele. Isaquias. Jaquias. A dupla de vôlei de praia. A dupla de vôlei de praia masculino, a seleção olímpica brasileira e os de vôlei. Seleção Olímpica Brasileira de quê? De futebol. Isso, então tem aqui, ó, coletivos, tem o futebol e o vôlei, que foram medalha de ouro. Depois tem o vôlei de praia, à esquerda abaixo ali, que foi medalha de ouro também. O Isaquias, lá em cima da canoagem, ganhou 3 medalhas, ele sozinho ganhou 2 de prata e 1 de bronze. O Thiago Braz, bem no meio, em cima, ganhou salto com vara. Bem em cima à direita, a Rafaela Silva ganhou o judô. À direita ali, aquela dupla é uma dupla da vela. Eu não lembro o nome deles, mas são da vela. O Arthur Zanetti recebeu medalha de prata na ginástica. Com os braços abertos ali é o Robson, que recebeu medalha de bronze ou de ouro. Foi de ouro no boxe. E aí embaixo ali tem a medalha de bronze do Arthur Nori e prata do Diego Hipólito. Essas são algumas das medalhas que o Rio de Janeiro ganhou, que o Brasil ganhou no Rio de Janeiro. Foram 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze, se eu não me engano. Esse foi o total de medalhas. Quando a gente olha para a medalha, pessoal, a gente olha e tem essa imagem aqui. Então, em um dos lados tem o símbolo dos Jogos Olímpicos, ou Rio, ou Tóquio, que nem a gente está vendo aqui, e no outro tem aquela deusa grega da vitória, a Nike, com umas asas abertas, segurando uma palma. Isso vai se repetindo em todos os jogos. Num lado tem a Nike e no outro tem o símbolo dos jogos. E as medalhas, elas são de 3 tipos, ou de ouro, ou de prata, ou de bronze, que são metais preciosos no nosso país, metais que têm um valor muito alto. Então, quando a gente tem hoje em dia, a gente tem uma outra lógica, que é de valorizar essa questão muito mais material do ouro, da prata e do bronze, do que naquela época que era só de pegar e fazer uma coroa de algum vegetal e entregar aos vencedores. Isso aí mudou bastante, né? Deixa eu interromper aqui. Dúvidas, pessoal? Vou interromper vou parar a gravação para nós conversar agora. Feito.